Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sou professora, e hoje a gente vai estar tratando da temática do fracionamento das audiências trabalhistas. Essa temática é uma temática muito importante, é uma temática que impacta diretamente no dia a dia de você, meu amigo advogado, de você, minha amiga advogado, que milita habitualmente na Justiça do Trabalho e está habitualmente se utilizando dos instrumentos disponíveis inerentes ao processo do trabalho para poder melhor representar os interesses de seu cliente. Então vem aquela questão, por que a gente resolveu tratar dessa temática, por que a aula de hoje vai tratar da questão do fracionamento das audiências trabalhistas? Porque na nossa vivência prática, por que tratar do fracionamento das audiências trabalhistas? Porque na nossa vivência prática, a gente observa que os procedimentos, eles não são uniformes dentro das respectivas varas do trabalho. Pois bem, tem vara do trabalho que já expede a notificação inicial para comparecimento à audiência inicial. Existe vara que expede notificação inicial intimando, notificando a parte, o réu em especial, para comparecimento a uma audiência una. E a gente vê que cada vara meio que adota o seu procedimento e o profissional, o advogado que milita na Justiça do Trabalho, fica meio inseguro ou fica meio sem saber o que fazer, né? Quando recebe uma notificação, será que é inicial? Será que é una? Por quê? Porque vai implicar diretamente na produção de provas. Será que eu levo testemunha? Será que eu não levo testemunha? Então a aula de hoje vai tratar da questão desse fracionamento e vai contextualizar a possibilidade desse fracionamento segundo a legislação trabalhista. Se a gente for pegar o Código de Processo Civil, a gente vai observar que o CPC delimitou muito bem a questão de dois momentos distintos para a realização de audiência. Lá no artigo 334 do Código de Processo Civil, inicialmente, ele dispôs que, antes mesmo do recebimento da respectiva contestação, as partes serão intimadas para uma audiência de conciliação ou de mediação. Então, antes de se observar qual é a defesa, antes de se observar qual é a tese de defesa, possibilita o legislador do processo civil que seja realizado uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação. Se as partes não chegarem a esse consenso, se as partes não conseguirem uma solução consensual para o litígio, é que no dia e hora a serem designados, as partes ficam notificadas para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, por força do artigo 358 do CPC. Então, na legislação civil, do processo civil, a gente realmente trabalha com dois tipos de audiências distintas, em dois momentos distintos. Primeiramente, uma audiência de conciliação ou mediação, onde as partes vão buscar essa finalidade de atingir uma solução consensual para o litígio. Não sendo possível essa solução consensual, aí sim há o recebimento da defesa, há a notificação para que o réu apresente a defesa que não é em audiência, e aí quando o juiz faz o sandeamento do processo, após essa defesa ser protocolada, após a defesa estar nos autos, é que o juiz designa a audiência de instrução e julgamento em um momento distinto. E o legislador, em relação ao processo civil, foi muito feliz nesse aspecto. Por quê? Porque o juiz ele vai para a audiência de instrução e julgamento já tendo saneado o processo. Por consequência, ele já fixou os pontos que são controvertidos. Então, ele sabe exatamente quais são as provas necessárias que serão produzidas em audiência.
ele sabe a necessidade de uma prova oral ou não, ele sabe a necessidade de uma prova pericial ou não. E conforme esse saneamento, ele dá condução ao processo de maneira mais célere, porque ele não vai designar uma audiência de instrução se não for necessária a colheita de prova oral. Pois bem, o próprio Código de Processo Civil, no artigo 362, ele prevê necessariamente as hipóteses onde essa audiência poderá ser adiada. Que audiência? Audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque a audiência de conciliação, mediação ficou lá para trás. Foi um momento processual distinto, onde sequer a defesa do réu estava nos autos. Então, o artigo 362 do Código de Processo Civil, ele vem nos dizer que a audiência de instrução e julgamento, ela poderá ser adiada, sim, por convenção das partes. Veja que interessante essa possibilidade que o Código de Processo Civil de 2015 nos trouxe. A possibilidade de adiamento da audiência por convenção das partes, se uma das partes não puder comparecer por motivo justificado, ou a pessoa que precise depor, ou por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos. Então, são 3 hipóteses que justificam o adiamento da audiência de instrução e julgamento no processo civil. A própria convenção das partes, a impossibilidade de comparecimento por motivo justificado de parte, testemunha ou qualquer outra pessoa que deveria depor no processo e por um atraso injustificado de ocorrência de início dessa audiência por mais de 30 minutos, ou seja, o Código de Processo Civil, a lei civil, admite uma tolerância para o início da audiência de até 30 minutos. E aí é importante observar que o artigo 362 do Código de Processo Civil, ele fala em adiar a audiência. É possível o adiamento da audiência, né? Em que sentido, pessoal? Em que aspecto? A audiência de instrução e julgamento, ela é a mesma. É a mesma sessão, ela só não vai ter como ser acabada, ela não vai ter como se exaurir naquele momento. Então, o adiamento faz com que essa mesma sessão seja postergada para outra data. Então, quando há o adiamento, e a gente habitualmente confunde com fracionamento, a gente adia a mesma sessão, uma sessão que ela já fora iniciada. Em relação ao fracionamento, o fracionamento eu vou dividir uma audiência que é única, una, em partes. Aí por isso que a gente fala no processo do trabalho em audiência inicial e audiência de instrução. Por que no Código de Processo não é assim? Porque eu tenho 2 momentos de audiência. Eu tenho uma audiência para conciliação e mediação, que esgota todos os seus efeitos naquele ato, e uma audiência de instrução e julgamento, que também é um ato só, e admite-se a possibilidade dessa instrução e julgamento, dentro dessas hipóteses que a gente viu, de ser adiada para fins de continuação da mesma sessão. E lá no processo do trabalho, como é que funciona no processo do trabalho? No processo do trabalho, a audiência ela é una. Significa dizer que tanto a conciliação como a instrução ocorrem na mesma sessão. No momento em que há o fracionamento desta audiência una, o juiz do trabalho está dizendo assim, utilizando-se de forma análoga o Código de Processo Civil. Eu vou fracionar aquilo que é uno em 2 momentos distintos. A audiência de conciliação, que vai esgotar todos os seus efeitos naquele ato único, e a audiência de instrução e julgamento, que poderá ser adiada por algumas hipóteses. Então, passa a ser, dentro de determinadas circunstâncias, uma
uma possibilidade, né, faculta-se ao magistrado em fracionar essa audiência que é una em duas audiências a ocorrer em momentos distintos. Então, quando eu fraciono, eu não tenho prosseguimento ou adiamento da audiência de conciliação. Eu tenho o quê? Eu tenho um momento único da audiência de conciliação e tenho um momento único da respectiva audiência de instrução. Se há no processo do trabalho essa opção pelo fracionamento da audiência, significa dizer criar dois momentos processuais para a realização do ato oral, um só para a conciliação, outro só para instrução e julgamento. Mas o que a lei nos diz? Aí eu repito e insisto com vocês, meus colegas. A lei fala em audiência una, a conciliação, a instrução e o julgamento é para ocorrer numa sessão só. E essa sessão, ela pode ser adiada por determinadas circunstâncias. Então, existem duas hipóteses que a gente vivencia na prática que devem ser analisadas aqui. Primeiro, é quando a expedição da notificação inicial ao réu já vem para comparecimento a uma audiência inicial, que implica somente na tentativa daquela possibilidade de solução consensual do litígio, e aí o réu já vai sabendo que ele vai ser só, o objeto da audiência vai ser só a conciliação ou a mediação, ou quando o réu recebe a notificação inicial para comparecimento a uma audiência una, aí ele já está sabendo que os atos serão todos concentrados numa sessão só, onde se tentará a conciliação, não sendo possível, já se parte para a instrução do processo e já prossegue-se com o respectivo julgamento. E o que a CLT nos fala em termos, o que a CLT nos fala em termos de lei? Qual é a lei processual que disciplina essa matéria lá na CLT? O artigo 849 da CLT vem nos dizer que a audiência de julgamento ela será contínua, vai ser única, um ato só, uma sessão só. Mas se não for possível, por motivo de força maior, concluir esta audiência no mesmo dia, o juiz ou o presidente, titular, ou quem esteja presidindo a audiência, vai marcar a continuação para a primeira data desimpedida. Então, tratando-se de rito ordinário, pessoal, sumaríssimo também, eu já adianto para vocês, esse fracionamento, essa distinção em audiência inicial e audiência de instrução e julgamento não atinge ao propósito legal previsto na CLT, nem por força do artigo 849, que trata do rito ordinário, e nem por força do artigo 852-H, previsto na CLT, que trata do rito sumaríssimo. Então, o que justifica o fracionamento da audiência? Por que algumas varas do trabalho adotam o procedimento da audiência una, correto, conforme previsto na CLT? E por que algumas varas fazem esse fracionamento em dois momentos distintos? Primeiro a audiência inicial, posteriormente, em nova data, uma audiência de instrução e julgamento. Pessoal, isso acontece por uma questão de gestão de pauta, e fica a cargo essa decisão do juiz presidente da respectiva vara. Então, concentra-se num poder discricionário do juiz de gerir a sua pauta e, às vezes, por conta de uma melhor gestão de pauta, o juiz opta por esse fracionamento da respectiva audiência. Então, quando a parte ela é
no caso notificada para comparecimento numa audiência inicial na Justiça do Trabalho, isso tem que estar expresso na notificação. Ela já sabe que naquela audiência só será realizada o que? A possibilidade de conciliação. O que vai prevalecer naquela audiência, o objeto daquela audiência é a tentativa da solução consensual do respectivo conflito. Não sendo possível essa solução consensual, a audiência de instrução e julgamento, ela vai acontecer em outro momento. Por que que os juízes fazem isso em relação ao rito ordinário? Pela complexidade, muitas vezes inerente ao rito ordinário. O rito ordinário são causas que possuem pedidos mais vultosos, são valores da causa mais expressivos. Em razão disso, presume-se que há uma maior complexidade da matéria. Presume-se que, por conta do rito ordinário, a gama de documentos juntados, o número de documentos juntados, inviabiliza a manifestação do autor, por exemplo, acerca de uma determinada defesa. Por conta disso, para melhor gestão de pauta e com a finalidade última de efetivamente garantir o contraditório e a ampla defesa, que são princípios constitucionais inerentes ao processo, o juiz realiza esse fracionamento. É diferente da parte ser intimada para uma audiência una, e aí o juiz, no ato da audiência, na hora da audiência, ele verificar que a audiência não tem como prosseguir e determinar o adiamento, mas a sessão é a mesma. Quando o juiz fraciona, nós temos duas sessões distintas, com consequências legais aí distintas, porque se o reclamante não comparecer nessa primeira audiência, por exemplo, o processo é arquivado. Mas se ele não comparecer na segunda, ele vai ser considerado aí confesso, porque seria a audiência que ele deveria depor e não compareceu. Então, por conta de uma gestão de pauta, devido à grande demanda de processo que a gente tem, né, na Justiça do Trabalho, o juiz, né, utilizando-se de um poder discricionário, utiliza-se desse modelo previsto no Código de Processo Civil e realiza o fracionamento dessa audiência. O que é importante e o que não gera a nulidade processual é que a parte expressamente na notificação, né, tem essa observação que a audiência será inicial. E aí a parte já sabe que o objeto daquela audiência é a conciliação. Mas isso, pessoal, decorre de um poder discricionário do juiz. Ele é que vai gerir sua pauta, cabe a ele a gestão dessa pauta. Então, ele é que vai resolver no que pertine aí a esse fracionamento. Em relação à audiência una, a regra geral, como a gente viu, com base no artigo 849 da CLT e artigo 852H, é a realização da audiência una. Quando a parte ela é intimada para essa audiência una, ela já tem que saber que ela vai ter que comparecer com as respectivas testemunhas, caso ela tenha o interesse de produzir a respectiva prova oral. Isso por quê? Isso porque o artigo 845 da CLT, tratando do rito ordinário, do rito comum, fala que o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhado de suas testemunhas, apresentando, né, na ocasião, na audiência, as demais provas. Se a gente for lá para o artigo 852H, artigo 7º, que trata do rito sumaríssimo, né, a gente vai observar, parágrafo 2º, que as testemunhas, limitadas ao máximo de 2, né, comparecerão à audiência de instrução independentemente de intimação. Então, se a parte é notificada para uma audiência una, seja o rito ordinário, seja o rito sumaríssimo, a parte já tem que saber e deve saber que as suas testemunhas deverão
acompanhar deverão estar presentes neste ato. Pode ocorrer das testemunhas estarem presentes e não serem ouvidas. E aí sim, o juiz optar pelo adiamento da sessão, mas não é o fracionamento, é o adiamento. A sessão ela vai continuar por conta de algum motivo em outra data, porque as testemunhas, não puderam ser ouvidas naquela data que já estava aprazada, mas aí eu estou adiando a mesma sessão, ela é uma sessão em continuidade. Não há, nesse caso, o fracionamento da audiência. E aí, pessoal, as partes de fato têm que levar essas testemunhas para essa audiência una. As partes não podem correr o risco de não levar as testemunhas para uma audiência una. Por quê? Porque podem ter a prova oral encerrada. Se o juiz verificar que as partes foram notificadas para comparecimento numa audiência una e as testemunhas não estavam lá, o juiz encerra a prova. Por força do quê? Por força do artigo 845 da CLT e artigo 852H, parágrafo 2º da CLT. Bom, ocorre que, tratando-se de rito ordinário, a parte pode dizer assim: olha, doutor, eu chamei a testemunha, mas ela não quis vir. E aí o juiz vai perguntar: e qual é o nome da sua testemunha? Você arrolou mesmo? Qual é o nome dela? E aí a parte, se realmente tiver feito esse convite, vai saber declinar o nome e endereço da respectiva testemunha. Então, para o rito ordinário, se a testemunha foi convidada e esteve ausente, e aí a gente tem a nítida hipótese de adiamento da sessão, o juiz pode deferir a intimação dessa testemunha judicialmente para comparecimento em uma nova data, onde a testemunha deve atender essa ordem judicial sob pena de condução coercitiva. Já para o rito sumaríssimo, a parte não pode simplesmente alegar que convidou a testemunha, ela tem que fazer a prova desse convite. Como é a prova desse convite? O que justifica o adiamento da sessão de instrução da audiência no rito sumaríssimo é a ausência de testemunha que comprovadamente não atendeu ao convite da parte que a arrolou. Esse convite eu comprovo mediante prova documental ou posso até comprovar mediante prova oral. O que a lei exige é a prova do convite. Então, eu posso ter outra testemunha lá na hora e dizer: não, ele realmente chamou. Eu vi que ele chamou. Eu posso juntar uma carta expedida à testemunha com respectivo aviso de recebimento. Eu posso até admitir a título de prova documental as mensagens enviadas por meio de rede social. Então, o que justifica no processo sumaríssimo esse adiamento é a comprovação desse convite. Então, dentro de uma audiência una, quando é que ela pode ser adiada? Ela pode ser adiada para a oitiva daquela testemunha faltosa. Se no rito ordinário eu não preciso da efetiva prova do convite realizado para a respectiva testemunha. No processo sumaríssimo eu preciso da prova do convite realizado à respectiva testemunha. Pois bem, pessoal, então, qual é a regra geral no processo do trabalho? No processo do trabalho, a nossa regra geral é que a audiência ela é contínua, é uma audiência una. E numa sessão só será tentada a conciliação, será realizada a instrução e será feito o julgamento. O que justifica o adiamento dessa sessão una, contínua, A hipótese mais comum, que não exclui outras menos comum, mas a hipótese mais comum é o adiamento da sessão para a oitiva daquela testemunha faltosa, se no rito ordinário desnecessária a comprovação do convite realizado a essa testemunha. Se no rito sumaríssimo, eu preciso da respectiva comprovação aí do convite realizado à testemunha. Ocorre que de forma excepcional e por uma praxe já
forense, por uma prática que já vem sendo consolidada ao longo dos anos, motivados pelo grande número de processos que tramitam na Justiça do Trabalho, o juiz excepcionalmente pode fracionar essa audiência que seria una ou contínua, e aí dividi-la em dois momentos processuais distintos, audiência inicial e audiência una. Porém, para que o ato tenha a validade, na notificação expedida à parte, tem que constar necessariamente que a audiência designada será inicial, para fins de tentativa de conciliação, e a outra notificação no sentido de que a audiência será para a realização da instrução e julgamento, devendo aí a parte ser advertida das penalidades em decorrência da respectiva ausência, que seria a incidência da pena de confissão.